pode perder tempo. Vamos lá. Aqui, já estão vendo a tela? Sim, estamos. Boa. Bom, então hoje a gente vai continuar um pouquinho, na verdade, né? Porque nós nos vimos na última semana, não sei se vocês lembram, estão com isso fresco aí, mas a gente se viu na última semana e isso para nós é muito diferente, é uma conquista, na verdade, nesse cursinho, porque eu não sei se vocês têm aula da mesma matéria, né, em 2 semanas seguidas. E embora fique muita coisa, né? Eu sei que vocês têm muitas matérias e tudo mais, isso ajuda porque acaba ficando um pouquinho mais fresco aquilo que a gente já conversou. Então a gente vai precisar bastante da participação de vocês hoje. E se vocês se lembram, só retomando um pouquinho, na última aula a gente falou sobre tipos de discurso. E a gente falou sobre discurso indireto, discurso indireto livre. E aí a ideia era começar a falar um pouquinho sobre tipos de linguagem para não tirar totalmente aquilo que a gente tinha pensado para hoje, planejado e tudo, nós vamos tentar mais uma vez trazer aqui 2 conteúdos que a gente espera que seja assim, bem importante para vocês, que ajude de verdade, principalmente nas provas do Enem, porque, enfim, vocês vão notar que o que a gente vai falar hoje tem uma carinha bastante específica do Enem, tá bom? Então, enfim, vamos começar, né, para não atrasar tudo. Vamos ver? Aqui. Eu acho que, para começar, a gente pode analisar, certo? Juntas e juntos, não sei se chegou algum menino, mas nós podemos analisar essa charge, certo? Eu acho que dá para começar perguntando assim, retomando também um pouquinho. Vocês lembram da nossa aula sobre gêneros textuais, gêneros e tipos? E aí, eu não sei, eu acho que não deu tempo da gente falar da charge. Mas aqui, trazendo um pouquinho para vocês, né, que a gente vai analisar uma charge agora, vocês conseguem me dizer quais são as características desse gênero? Só para a gente não deixar os conteúdos lá atrás e puxando um pouquinho. Porque esse é um gênero que vocês vão ver bastante nas provas, bastante mesmo. Aparece, assim, em todas. Crítica social, crítica boa. Todo mundo falando. E geralmente vai ter uma coisa aí que a gente vai falar, nem sempre, mas vai ter uma coisa que nós vamos conversar um pouco, que é os elementos, né? A gente vai ter tanto imagens quanto palavras. E aí, pensando um pouquinho aqui nessa charge especificamente, o que está querendo dizer aqui? O que acontece? Vocês podem abrir o microfone, podem falar no chat, enfim, como se sentirem mais à vontade. Mas, enfim, se vocês precisassem descrever essa charge, se vocês precisassem explicar essa charge, eu faço como assim rede social? O que é que vocês diriam sobre ela? Por que esse é o título? Por que a personagem está falando isso? Alguém? Ou ficou muito aberta a pergunta? A Raquel respondeu aqui, ó, essa rede social tem interação pessoalmente. Boa, é uma interação ali, né, que não é virtual. Porque se a gente pensar também, a rede também é outra, né? Porque quando a gente fala de rede em geral, assim, quer dizer, tem muitos, e a gente já está entrando no conteúdo, pensem. Quando a gente fala em rede, a gente tem tanto esse tecido, que é uma delícia ficar deitado. Claro que a gente precisa analisar para o contexto da charge, mas a gente tem aí essa rede que a gente deita. Tem a rede de pesca e tem a rede que a gente fala que é a internet, né? Então, nesse sentido, além de ter a interação pessoalmente, a gente também está falando de um outro tipo de rede, né? O que mais? A Lorane falou uma desigualdade entre 2 tipos, e aí agora, Carol, creio que seja uma crítica ao acesso à internet, às mídias digitais. Boa. É exatamente tudo isso. Tem essa questão da desigualdade. Então, rede social, essa família toda precisa dividir uma rede, e o por isso do social,
Vocês conseguiram associar ali a palavra social a isso? Porque quando a gente fala de rede social, a gente está falando ali de uma interação, enfim, social, não consigo tirar assim um pouco essa palavra, mas na internet a gente está lidando ali com as outras pessoas, está interagindo. Nesse caso, está toda essa família numa rede só, que significa que a gente pode pensar que possivelmente eles não têm as camas adequadas para dormir, e por isso eles precisam compartilhar essa rede, certo? Interessante, Ná, também, né? Eles, a expressão facial, né? Essas coisas, esses detalhezinhos dessas imagens, que sempre é muito importante vocês levarem em conta, né? Olha como estão os olhos da mãe, uma possível mãe que está aqui, né, no cantinho, e o pai aqui que está falando, o jeito que ele se expressa, né? As gotinhas ali, tipo, ele está um pouco tenso com essa situação, né? Exatamente. E tudo isso é muito, muito, muito importante quando a gente está falando de imagem também. Porque, enfim, a gente estava aqui analisando o texto, né? O que é rede, o que é social, o que está acontecendo nesse contexto, mas quando a gente está falando de charge e de outros textos desse tipo, é muito, muito, muito importante a gente prestar atenção em todos os elementos, principalmente nas imagens, porque nada está ali por acaso, certo? Bom, então acho que a gente chegou aqui um pouco, certo? Porque a gente também falou do acesso às mídias sociais. Então, né, o que está querendo dizer? Bom, as pessoas estão falando de rede social, a gente não sabe exatamente o que é, porque nós não temos acesso, mas aqui em casa esse termo significa outra coisa. E aí a gente consegue compreender pela imagem. E, bom, essa charge caiu no Enem, certo? E eu acho que a gente pode tentar fazer esse exercício. Então vamos lá. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. B. Ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Homonímia, para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. D. Personificação, para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. E. Antonímia, para comparar a rede mundial de computadores à rede caseira de descanso da família. E aí, o que vocês me dizem? Faltou uma crase ali, viu, gente? Desculpa, não é? Mas me digam, aliás, qual é a alternativa certa? O que vocês responderiam nessa questão se vocês estivessem na prova? A galera tá bem diversificada aqui as opções, né? Acho que talvez, não sei se todo mundo conhece, né? A gente ajuda eles, né? Claro. Ela, só tem menina ainda, né? Então, um menino aí, fala, porque eu tô amando isso aqui, confesso. Perfeito, meninas. Bom, ó, né? Homonímia, antonímia, não sei se todo mundo lembra, mas agora começaram a surgir algumas letras parecidas aqui nas hipóteses de resposta. Bastante gente falando que é A, mas também teve letra E, da antonímia, né? E teve uma C também, uma hipótese aqui. Mais alguém vai sugerir uma resposta? E aí? O que mais vocês acham? Quem será que acertou? Colocaria A. Carol falou agora. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais desses termos depois também, né? Para não confundir, porque eu imaginei que essa questão poderia dar aí uma dúvida, justamente por a gente não ter exatamente, não saber exatamente os termos. Ai, que tensão ali. Deixa eu dar uma travada, gente, desculpa. Bom, então vamos lá. Quem falou que era a alternativa A, acertou. Então a gente já começa aqui, porque nós vamos. Porque é o assunto da aula de hoje,
certo? Vocês leram lá o primeiro slide, rolou o spoiler. Enfim, polissemia é o assunto da aula de hoje. E aí, quando a gente não sabe uma palavra, vou tentar ajudar aqui, a gente já explica, acho que as duas outras que foram, né, que vocês chutaram aí, a gente pode ir para a definição, porque se vocês perceberem, todas elas, quando falam, por exemplo, polissemia, ou seja, eu não sei exatamente o que é polissemia, mas eu tenho uma explicação ali. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre à polissemia, aos múltiplos sentidos da expressão rede social. E é isso que está acontecendo. A gente conversou bastante aqui, antes de entrar na questão de fato, sobre os sentidos desse termo rede social e o que estava acontecendo ali na charge. Então, a gente pode pensar nisso. É claro que muitas vezes o Enem vai colocar ali um termo para a gente, certo? Às vezes poderia ser polissemia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Né? Ele poderia misturar ali as informações. Mas nesse caso, pensem, a gente analisou aqui juntos a charge, e aí a gente falou do significado da falta de acesso, sim. A gente falou do significado das palavras, tanto rede quanto social. A gente pensou aqui que quando nós falamos rede social, significa basicamente uma coisa. E aí, quando na charge a gente vê essa fala de que rede social, na verdade, tem outro sentido, enfim, a gente está falando aqui, então, dos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir essa ideia, certo? Então, quando nós falamos de polissemia, nós estamos falando de muitos sentidos, de mais de um sentido, certo? Esse prefixo poli, ele significa isso. E aí, eu lembro aqui que a Val falou que vocês responderam a E também. E a E não é a E, por quê? Porque a antonímia, ela vai comparar, vai colocar ali lado a lado termos opostos, né, Val? Ela vai ter ali termos que, por exemplo, ela não compararia a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso, porque a gente pode pensar que esses termos, eles não são semelhantes nem no sentido, né? Quando a gente fala da rede caseira com a rede mundial de computadores, não existe semelhança, certo? A gente está falando ali da palavra que é igual, mas no termo mesmo não tem semelhança de significado e os termos são o mesmo. Então, a antonímia ela não faz essa coisa de separação entre dois termos que são opostos, certo? Não sei se a Val quer me complementar, não sei muito bem como continuar explicando aqui para fazê-los entender. Não, tá ótimo. Eu acho que essa antonímia, né, talvez vai aparecer no tipo de questão quando você tem um par mesmo bem oposto, sabe? Tipo algo que nós vamos estudar em outubro, tá chegando, que são as figuras de linguagem, que trabalha com as oposições, a antítese. Então, por exemplo, pessoal, meninas maravilhosas, quando for alguma questão de antonímia, vai ter tipo assim, sabe aqueles parzinhos? Bem e mal, vida e morte, dia e noite, perfeito, Mariana, tá? Então, a antonímia vai estar mais relacionada com esse tipo de palavra, assim. Opostos, isso mesmo, Raquel. Isso, exatamente. Aí, por isso que não pode ser a alternativa E. Qual foi a outra alternativa que vocês estavam? Alguém pensou na C também. Na C. Então, vamos lá. Homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Então, a gente pode, não sei o que é homonímia, certo? Mas analisei a charge. E aí, por que não seria essa a partir da análise da charge? Porque, bom, advérbio de lugar, aqui em casa, certo? Então, ele está ali definindo o espaço deles. Mas ele está opondo o espaço da população pobre ao espaço da população rica. Se a gente pensar, toda a população rica e só a população rica tem acesso às redes sociais, e a gente também pode pensar no espaço, de fato, da população pobre, que, enfim, vive sempre nas mesmas condições, nos mesmos termos que essa família, por exemplo. Então, eu não iria nessa alternativa, se eu não soubesse o que é homonímia, pensando nessas questões, certo? Ele não distinguiu ali, de fato,
socialmente colocando, delimitando um espaço para a população rica, do tipo, rede social só acessa quem tem muitas condições e tudo mais. Principalmente se a gente entrar na questão de fato do que é a riqueza, certo? Então, eu acho que a gente poderia separar a partir daí. Homonímia é um termo que eu não trouxe, inclusive deveria ter trago aqui para tentar contrapor, né, em determinado momento, mas a homonímia ela vai ter os termos ali semelhantes, e quando a gente fala de homonímia em gramática, a gente também está falando de palavras como manga e banco. Acho que são os dois exemplos mais claros, assim. Talvez isso, então, assim, se ficar com muita dúvida, vocês podem me cortar. Não sei se dá para ouvir, se está passando aqui. Mas, enfim, vocês podem me cortar, porque aí, enfim, a gente retoma e tudo mais. Mas quando a gente fala de homonímia, a gente está falando de palavras que elas têm origens diferentes, mas que na nossa língua elas se escrevem, né? E a gente fala exatamente igual. Então, quando a gente fala sobre manga, nós estamos falando da fruta e, sei lá, sobre a manga de roupa. Acontece também com banco. A gente pode falar do banco assento ou do banco instituição financeira, certo? Então, é diferente de polissemia, porque polissemia, a palavra é a mesma, certo? Só que aí ela vai estar ali significando, dentro desse texto, ela pode estar significando outras coisas. Deu para entender? Nath, deixa eu só falar que tinha colocado de exemplo aqui banco e canto, mas você tem razão, ele é mais da homonímia, né? Mas, gente, o mais importante para vocês é perceber, sabe assim, guardar tanto o nome do processo linguístico aí, que é polissemia, homonímia, né, e tal. É importante guardar isso, mas acho que o mais importa mesmo é entender, né, dentro do texto, quais são os sentidos que estão sendo evocados ali, né? Aqui nesse caso eram dois, de rede social e de rede né, que a gente pensa de WhatsApp, Instagram e tal, e de essa rede aí que a gente já comentou, que a gente está vendo visualmente também, né? Então, isso que mais importa, você entender quais são os sentidos evocados ali dentro do texto, porque afinal, tudo isso, estudar ironia, estudar homonímia, personificação, antonímia e todos esses processos, o que mais importa para a gente é sempre entender melhor esse mundo ao nosso redor, interpretar tudo que a gente recebe de informação, entender a intenção dos autores ali. Então, isso é o que mais importa também na hora de entender o texto ali, tá? Mas é isso, perfeito o que a Ana explicou. Rede entra em polissemia, porque é o mesmo termo, apenas em contextos diferentes. Agora, banco e canto e manga, como eu tinha falado, é mais homonímia mesmo, porque as palavras são iguais, mas elas estão com, assim, não é só contexto diferente, são elementos mesmo diferentes, uma manga, fruta, uma manga de roupa, etc. Mas é isso, pode seguir, Nath, desculpa aí ter me alongado. Imagina. Bom, então, eu não sei se alguém ficou com dúvida nas outras alternativas, mas acho que a gente pode seguir. E acho que talvez um termo ou outro fique um pouco mais claro depois da aula de figuras de linguagem também. Vamos ver. E aí vocês vão falando para a gente. Bom, então, a alternativa certa, aqui, alternativa A, ok? E aí eu trouxe mais alguns exemplos só para a gente pensar em polissemia, certo? Qual é o significado da palavra letra que vocês me dizem? Alguém me deu um significado para letra. O que vocês pensam quando vocês ouvem essa palavra? Não penso nada, professora, eu não conheço. Letra de música. Perfeito. Escrita, alfabeto, aí ó, já apareceram coisas diferentes, tá vendo? Perfeito, vocês trouxeram os 3 exemplos que eu trouxe aqui também.
Viram? Então a gente pode dizer, a letra da música do Chico Buarque é incrível, como letra de música. A letra daquele aluno é inteligível, certo? Então a escrita, caligrafia. E o meu nome começa com a letra N. A gente está falando aqui do alfabeto. Então, quando a gente fala de polissemia, a gente está falando exatamente disso. A mesma palavra empregada em vários, né, contextos e sentidos, e, enfim, significando coisas diversas. E por que que isso é interessante? Por que que isso é importante? Porque se eu digo aqui, falo letra, olha que curioso. Cada um pensou numa coisa. E eu disse apenas letra. E aí vocês tiveram várias definições para dar a essa palavra, certo? E aí é disso que a gente está falando quando nós falamos de polissemia. Acho que esse foi um bom exemplo para que vocês pudessem pensar um pouquinho aí nesse termo. Mas a gente também pode pensar em algumas definições, por exemplo, para o verbo dar, certo? Definições que aparecem no dicionário mesmo. Então, a gente tem aqui, pôr na possessão de, ceder, entregar, oferecer, algo que possa, algo de que se possa desfrutar ou que está na posse. Eu devo estar faltando vários pedaços de palavra nesse slide, né? Vou te mandar para vocês. Sem pedir contrapartida. Passar as mãos de. Segunda definição que eu achei no dicionário, tornar disponível, pôr à disposição ou propiciar a quem precisa. Aceitar, pôr algo à disposição ou ao alcance de, oferecer, conceder. Enfim, a gente tem aí algumas definições e um exemplo é, Marcela deu um presente para sua mãe, certo? Alguma coisa muito diferente aqui no verbo dar, vocês enxergaram nessas definições? Ou, assim, tudo normal. Assim, tudo que a gente usa no dia a dia, não é? Tanto que o exemplo aqui é algo muito básico, quando a gente usa esse verbo, né? Marcela deu um presente para sua mãe, Marcela ofereceu, entregou um presente à sua mãe. Mas se a gente pensar um pouquinho mais nesse verbo, olha quantas expressões nós conseguimos fazer com o verbo dar. Então, meu pai me deu um presente. O professor vai dar uma prova para os alunos. Infelizmente, eles não me deram bola. Eu dei um bolo na minha amiga. O computador deu pau. Essa festa vai dar ruim. Essa conversa já deu. O que aconteceu, gente? Porque, segundo as definições, o verbo dar era entregar, oferecer, certo? Conceder. O que acontece aqui? A gente vai ter, dependendo do contexto, esse verbo fazendo uma série de... trazendo uma série de significados novos. Então, a gente pode pensar ali que esse primeiro exemplo está dentro ali da definição, certo? Que nós lemos. Meu pai me deu um presente. Mas e os outros? O professor vai dar uma prova para os alunos. Ele vai, entregar a prova? Ele vai oferecer a prova? Se a gente pensar ali, principalmente nos termos agora que a gente viveu um tempo, as coisas têm voltado, né, para o presencial, mas a gente, sei lá, fez as provas online. O professor te entregou alguma coisa? Ele te ofereceu alguma coisa? O que seria esse verbo dar aqui? Ou então, infelizmente, eles não me deram bola. Você estava esperando uma bola de presente? Era isso? Não sei. Você joga futebol, ou basquete, ou bola de alguma outra coisa, enfim. Você estava esperando uma bola de presente ou esse dar bola ali está significando alguma outra coisa? Ou ainda, eu dei um bolo na minha amiga. O que isso significa? Que era aniversário dela? Então você teria que dar um bolo para a sua amiga? Mas dar um bolo também significa outra coisa. Ou então ontem, gente, vou dizer, eu estava aqui terminando os slides e o meu computador apagou. Do nada, assim, apagou. E aí eu falei, o que está acontecendo? Como que eu vou dar aula amanhã? Porque o meu computador deu pau. Mas o que isso significa? Ou então, dar ruim. Vocês percebem? Ou então, eu acho o sétimo exemplo muito bom, porque essa conversa já deu. Deu o quê? Não é? Assim, entregou o quê? Ofereceu o quê? Concedeu o quê? Mas quando a gente fala essa conversa já deu, é simplesmente porque a gente não quer mais falar, porque não tem mais o que falar, não é?
Então, a gente pode pensar principalmente nesses termos, porque quando a gente está falando disso aqui, a língua ela passou por uma série de processos, enfim, a gente foi vivendo, a gente foi conversando com os nossos amigos, a gente, enfim, foi conversando em contextos diferentes, que termos como dar bola, dar um bolo, dar pau ou dar ruim já estão meio cristalizados, que a gente sabe o que é, e não necessariamente tem a ver com o verbo, certo? Não necessariamente está ligado ali ao verbo. E aí o que acontece é que muitas vezes essa palavra está cumprindo várias coisas na nossa língua. Ela está sendo utilizada em vários contextos na nossa língua e significando coisas diversas, ou simplesmente ali no contexto, trazendo uma significação diferente para a gente, certo? Não sei se deu para entender ou se foi confuso. Mas quando a gente fala de uma palavra, olha quantas coisas a gente pode falar com uma única palavra. Quantos significados ela pode ter. Isso significa que, por exemplo, é a mesma coisa que estava acontecendo ali com rede? Não é. Porque quando a gente falou ali de rede social, a gente identificou ali o mais de um sentido, tá? Quando a gente fala que quando a gente emprega esse verbo dar em outros contextos, ele vai significando coisas diferentes. Mas ali, tipo, em um mesmo contexto, a gente não consegue puxar, por exemplo, certo? E tudo isso para dizer que é muito importante a gente analisar o texto no contexto em que ele está, certo? É muito importante a gente entender as palavras no contexto mesmo. A gente não pode tirar e ignorar o que está acontecendo, simplesmente pegar essa palavra significa isso. Porque, em geral, não é isso que acontece. A gente precisa mesmo olhar para tudo que está acontecendo para compreender aquilo que ela está querendo dizer, para compreender aquele significado. Tudo bem? Acho que a gente pode seguir. Boa, Ana. É isso. A única coisa que acho que a Raquel Garcia tinha colocado aqui em cima, que o tempo verbal mudou, mas nesse caso, o tempo verbal não está influenciando muito, né, Ná, para mudar o sentido, né? Aqui é mais o contexto, mesmo pelo contexto, a gente vai percebendo a diferença que o verbo dar tem trazido ali para cada situação. E a importância da gente perceber isso, né? Qual é o sentido desse verbo que está sendo evocado aqui, nesse momento. É isso que é importante na hora de interpretar o texto, na hora de fazer as questões que vocês farão aí em breve, né? Exatamente. E assim, não sei, pode ser que, nossa, isso aqui esteja muito, né, específico e surja uma questão assim, mas dificilmente vai surgir uma questão com esses exemplos. O que eu estou querendo dizer é justamente para que vocês consigam compreender o contexto, compreender o lugar em que estão essas palavras, para poder entender todo o resto, certo? Entender o que é que a questão está pedindo. E aí, a gente já está quase entrando aqui no próximo assunto. Eu acho que o tempo está até acabando, vou tentar ser rápida. Mas uma coisa assim, bem, né, do seu WhatsApp que você receberia se nós estivéssemos entrando no horário de verão. Horário de verão, acertem os seus relógios. Eu já consegui acertar o meu. E aí, pense, se a gente não tivesse a imagem do relógio e vocês lessem só esse termo, né, só o texto. Horário de verão, acertem os relógios. Eu já consegui acertar o meu. Bom, você pensou, é para colocar a hora certa no relógio, né? Mas quando a gente vê essa imagem do relógio amassado, você entende o que a pessoa está querendo dizer com conseguir acertar o meu. Não está falando ali de arrumar a hora do relógio, né? Mudar a hora no relógio. Mas falou de, enfim, de fato, acertar, de bater, enfim, amassar o relógio. Então, a gente vê que nesse caso aqui, essa polissemia ela vai ser bem sucedida por causa da imagem. Porque se eu chego e eu simplesmente falo acertem seus relógios, vocês não vão pensar, imagino eu, em baterem um relógio, né? Mas vocês vão pensar em arrumar a hora. E aí a linguagem verbal com a linguagem não verbal traz aqui esse novo sentido. Tudo bem? Ná, esse seu exemplo me fez pensar, sabe no que? Em algo que a gente usa muito no WhatsApp atualmente. Vocês vão gostar, vocês vão dizer, mãe, eu amo aqueles stickers, as figurinhas. E eles têm muito isso daí, né? Por exemplo, vou pegar uma aqui, mas não sei se vocês vão enxergar. Essa daqui,
do coraçãozinho. Haja coração, que assim, aí mostra o coraçãozinho de frango, mas na verdade é um outro coração que está pedindo aqui. Haja coração no sentido de, né, do coração ser do ser humano, porque é emoção. Aí tem aquela outra, que é um exemplo melhor aqui, que a gente faz muito isso aqui nessas figurinhas. Tem um bom, assim, medidas precisam ser tomadas, é algo assim, medidas precisam ser tomadas. Ah, isso daqui, ó, segue o isolamento também. Aí tem a fita isolante, mas era isolamento social, né? Ah, essas figurinhas têm muito disso, tem muito essa coisa de, tipo esse do consertar aí, do acertar, quer dizer, do relógio. Aqui, o medidas precisam ser tomadas. Aí a gente está pensando em alguma solução, alguma coisa, só que aí na imagem é a outra medida. Na imagem estava lá a régua, a fita métrica medindo ali. Ah, não dá para vocês verem, não, mas está aqui medindo a. Exatamente. Nossa, perfeito, adorei. Lembrar disso agora, foi um start aqui. Perfeito, perfeito. Nossa, Val, é exatamente isso. Quando a gente vê a palavra ali, e às vezes, dependendo, tipo, a imagem e o texto, isso vai ajudar muito no que a gente vai falar agora, muito rapidamente, porque a aula tá quase acabando, mas isso vai ajudar muito aqui no que a gente ainda vai falar, certo? Essa importância de você compreender tanto o texto quanto a imagem, porque se você fala medidas precisam ser tomadas, a gente leva numa boa, né? É inclusive um termo que tá aqui na língua. Quando a gente fala isso, todo mundo sabe o que nós estamos falando. Mas aí, quando a gente coloca uma imagem ao lado, gera humor, quebra essa expectativa e, enfim, mostra ali outros sentidos para aquele mesmo termo. E aí, para a gente acabar essa parte, mostrar para vocês, para que vocês não se assustem quando vocês chegarem na segunda fase da FUVEST. Tudo bem? Porque vocês vão chegar. Mas a segunda fase, ela é dissertativa, ok? E às vezes a gente fica super assustado, com medo do que pode acontecer nessa segunda fase, com medo do que a gente vai ter que escrever. Algumas questões são mais complicadas, algumas questões têm inclusive nível difícil. Mas reparem bem nessa questão aqui. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Aham. Toma, aí tem bem, bem e tal. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé, certo? O sentido do texto se faz com base na polissemia de uma palavra. Identifique essa palavra e explique por que a indicou. E aí, qual que é a palavra polissêmica dessa tirinha? E por quê? É isso que a questão estava pedindo, isso que a FUVEST te perguntou. Veículo. Quem mais? Alguém tem outra... Alguém diria outra palavra aí? Ou vocês acham que é veículo mesmo? O pessoal falou veículo e cultura também apareceu. A Lourane falou cultura. Bom, nessa questão, a palavra que está aqui tendo, que está, enfim, polissêmica, é veículo, certo? Por que que é veículo? O que acontece com cultura é uma coisa muito curiosa também, a gente pode falar daqui a pouco. Mas por que que é veículo? Porque quando a gente fala sobre a palavra veículo, a gente pode falar, assim, do veículo tipo carro, certo? Que te transporta de um lugar a outro. E aí, esse termo veículo, que a gente, imagino eu, posso estar falando abobrinha, gente, mas que a gente, que meio que saiu desse, certo? Que a gente tirou desse para usar em outros contextos. Como esse termo que é veicular, certo? Que leva também, dá para entender que traz uma coisa que carrega algo. Não sei se dá para entender. Mas quando a gente diz veículo de cultura, é algo que transmite cultura, que carrega cultura, enfim, que leva a cultura. Mais ou menos como um carro também, nesse sentido de veículo.
Por isso que ela fala, se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Porque o veículo, teoricamente, assim, no nosso sentido mais básico, nos leva de um ponto a outro, certo? E por isso que ela usa essa piada aí, que ela faz, que ela usa de ironia. Porque essa questão da cultura saltar do veículo, o que acaba acontecendo é uma personificação de cultura. Porque como assim a cultura saltar do veículo? A cultura não é uma pessoa para saltar do veículo. Então, ela atribuiu características humanas à cultura para indicar que, na verdade, se tratava, vamos supor, de um carro e que a cultura deveria sair desse carro e ir andando, porque a TV não deveria, né, levá-la. Deu para entender? Esse jeito um pouco enrolado. Raquel perguntou, midiático, o veículo nesse sentido, Raquel, como assim midiático? Ah, ela não sabe o que é midiático, que é relacionado à mídia, né? As mídias, a imprensa, as propagandas, aos meios de comunicação, nesse sentido, Raquel. Tá? Isso, muito bem. Beleza. Perfeito, então. Bom, agora a gente vai entrar rapidinho no que nós precisamos falar ainda. A gente tem quanto tempo de aula? Quem sabe? Ah, tem ainda uns 12 minutos, por aí, 12, 13, se a gente for até 8h55. Então tá bem. Então Sem vamos lá. problema. Que não der para falar, a gente faz o complemento depois, fica tranquila, né? Beleza. Então sigamos. Aqui, retomando o que a gente falou rapidinho no final da última aula, vocês lembram? Sobre a linguagem verbal, que a gente tem o poema, linguagem não verbal, que nós temos a charge, e a linguagem sincrética, que nós temos ali os memes, vamos dizer assim, certo? Que é essa mistura ali de linguagem verbal e não verbal, que a gente só vai entender se nós conseguimos compreender as duas partes. Tá bem? Aqui só para puxar de volta. E aí, o que é a linguagem verbal? Vai ser o texto, de fato, com as palavras, que a gente está muito acostumado a ver e que é a maior parte do Enem. Ou não, o Enem é bem dividido nesse sentido, mas que é a maior parte das provas, vamos dizer assim. E aí, por que é importante a gente compreender a linguagem verbal? Porque, vejam bem, um texto não é um mero amontoado de palavras. Em determinados textos, a gente vai precisar de compreensão. Em outros textos, nós precisaremos de interpretação. Qual é a diferença? Não sei se vocês já pensaram nisso. Nossa, qual é a diferença de compreensão e interpretação? Na compreensão, você precisa fazer exatamente isso, compreender as palavras do autor. Ele não vai te pedir nada além do que está exatamente ali. Ele não vai te pedir nada além do que ele escreveu para você, certo? Então, você vai ter que entender as partes do texto, como elas estão se relacionando, o que aquele texto quer passar e o funcionamento gramatical mesmo das palavras por ali. Além disso, nós temos também a interpretação. E a interpretação, você precisa sim compreender as ideias do autor, o que ele quis dizer, mas você também precisa pegar o que está implícito ali. O que é que você consegue tirar para além daquilo, o que ele deixou para que você completasse. Então, não vai estar tudo claro no texto. Alguma coisa você vai ter que tirar, certo, do seu conhecimento de mundo e dessa percepção dos recursos intertextuais, de outros textos que estão implicitamente ali naquele texto, que de alguma maneira esse autor faz referência, certo? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre compreensão e interpretação durante as aulas, a gente vai trazer várias questões sobre isso. Mas só para a gente fixar um pouco isso, nós vamos... Opa, peraí que ainda não. Bom, ainda no texto, na linguagem verbal, o que é importante da gente considerar quando nós estivermos fazendo a prova? A intenção do autor. Como assim? Quem é esse autor? Você conhece? É claro que a gente não vai conhecer o autor de todos os textos da prova, mas um ou outro a gente conhece. A gente pode ver também ali na fonte, sabe? Quando, logo embaixo do texto, que tem as letrinhas pequenas, a gente pode ver também quando esse texto foi publicado.
Porque dependendo do ano, a gente vai saber, por exemplo, a Val já trouxe aqui questões sobre a ditadura militar, então a gente precisa ter noção desse período histórico, porque quando a gente olha a data, vê que uma canção foi escrita nesse período, é possível que a questão, né, seja direcionada a isso. A gente precisa olhar para o texto e ver, é uma poesia? É uma narrativa, sei lá, um trecho de um romance? É uma charge? Porque, como vocês mesmos falaram, a charge vai ter uma crítica. A poesia nem sempre, certo? E as funções da linguagem, que a gente já conversou sobre isso. Tudo isso faz parte do texto, certo? Então, quando você vai analisar um texto, seja para compreendê-lo, seja para interpretá-lo, você precisa prestar atenção em todos esses elementos para que consiga extrair, de fato, aquilo que a questão está te pedindo. Então, a gente precisa dar atenção para o sentido lógico e o sentido simbólico das palavras, como nós falamos aqui, enfim, de algumas palavras. Acho que isso também pode ficar um pouco mais claro na aula de figuras de linguagem e a relação entre as partes do texto, certo? E o seu conhecimento de mundo, que também colabora muito. Se você tem o hábito de leitura, se você, enfim, tudo que você tem de conhecimento de mundo colabora na hora da leitura, tudo bem? E isso vai ajudar muito a fazer as questões também, que eu sou. Tô, tipo, correndo. Aí, agora sim, a gente pode fazer um texto aqui. Ai, eu tô ansiosa por agora essa questão para fazer com eles, Nata. 8h47, vai dar tempo tranquilo. Porque a Carol escreveu ali, Descomplicando a FUVEST, muito bom. Vocês são muito capazes, tanto de tirar um ótimo resultado na FUVEST, de ocupar esses espaços públicos que são de vocês, quanto no Enem também, como nessa questão. Então, a gente trouxe questões que para mostrar, para ajudar vocês a se sentirem confiantes, que vocês são capazes, né? É claro, tem que estudar, tem que correr atrás, né? Apesar de toda a correria da nossa vida. Mas olha aí essa questão, que eu quero que vocês vão ver que eu acho que todo mundo vai conseguir tirar de letra. Vamos ver aí, Ná, pode seguir. Ai, tomara, porque eu até pensei, olha, vamos ver, vamos conversar sobre ela. Vamos. Há casais que jogam com os sonhos, como se jogassem tênis. Ficam à espera do momento certo para cortar. O jogo de tênis é assim. Recebe-se o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo como bolha de sabão. O que se busca é ter razão, e o que se ganha é o distanciamento. Aqui, quem ganha sempre perde. Já no frescobol é diferente. O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado, pois sabe-se que se é sonho, é coisa delicada, do coração. Assim cresce o amor. Ninguém ganha para que os dois ganhem. E se deseja, então, que o outro viva sempre, eternamente, e se deseja, então, que o outro viva sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim. Tá? Então, a gente vai para as questões. O texto de Rubem Alves faz uma analogia entre dois jogos que utilizam raquetes e as diferentes formas de as pessoas se relacionarem afetivamente. Então, olha, uma coisa muito importante que a gente já identifica no enunciado. O texto de Rubem Alves faz uma analogia entre dois jogos que utilizam raquetes e as diferentes formas de as pessoas se relacionarem afetivamente. Ele falou, é isso que o texto faz. Ele está te pedindo alguma coisa além, tanto que ele fala, de modo que. Ele está te pedindo alguma coisa além do que aquilo que está no texto? No enunciado você já consegue saber. Ele já colocou, olha, o texto dele faz isso, de modo que. Então ele está querendo saber se você entendeu o texto. Tá bom? Então, sigamos para as alternativas. O tênis indica um jogo em que a cooperação predomina, o que representa o distanciamento na relação entre as pessoas. B. O tênis indica um jogo em que a competição é predominante, o que representa um sonho comum no relacionamento entre as pessoas. C. O frescobol indica um jogo em que a cooperação prevalece, o que simboliza o compartilhamento de sonhos entre pessoas no relacionamento. D. O frescobol indica um jogo em que a competição prevalece, o que simboliza um relacionamento em que a pessoa busca destruir o sonho da outra. E o frescobol e o tênis indicam, respectivamente, situações de competição e cooperação, que ilustram os diferentes sonhos das pessoas no relacionamento.
E aí, qual é a alternativa, pessoal? O pessoal tá falando E e C, E e C. E e C? É. Então vamos lá. Começando. O que eles acharam? Eu só perguntar assim para eles, essa é uma questão mais de compreensão, que você volta ali no texto, consegue achar as informações para responder, ou é uma questão de interpretação? O que vocês acham? A maioria está entre C e E no chat aqui. Está bem dividido, C e E. A Raquel falou interpretação. Oi, eu acho que a professora da outra aula já chegou. Compreensão. Deixa eu dar uma olhada. Oi, professor, desculpa. Oi, é o Rafael, né? Oi, imagina, tô aqui só pra quando acabar já entrar, mas sem pressa, tá? Tá, obrigada, querida. A gente está finalizando, tá? Para o pessoal ter aula de inglês, saindo do português e indo para o inglês. Muito bem. Bom, então, compreensão, interpretação, embora haja um sentido figurado, né, na questão dos jogos, que ele usa isso como instrumento para fazer uma reflexão sobre a vida em comum no relacionamento. Ele usou, então, ele fez uma metáfora, tem um pouco de interpretação, sim, no texto. Porém, a questão, para responder ela, você não tem que ir é só você voltar no texto que você percebe exatamente as palavras que ele usou ali para responder e consegue entender as alternativas, né? Então é só uma questão de voltar para o texto mesmo. É mais de compreensão, viu, pessoal? Isso aí. Mas agora vamos falar qual é a resposta e seguir aí com o nosso encaminhamento. Exatamente. Mesmo porque se a gente pensar, gente, eu não sei que esporte é esse. Não sei, desculpa. Não sou do esporte. Não sou. Eu já tentei, eu sou a pessoa que tem medo da bola, que sai correndo quando tá vindo uma bola, porque não sou do esporte. Eu não sei que esporte é, mas eu consegui fazer a questão, porque não exigiu de mim nada além do que tá aqui no texto, certo? Na verdade, talvez eu até saiba, mas não saiba, entendeu? Então não exigiu de mim nada além do que o autor colocou aqui. Por isso é uma questão de compreensão. E aí, por que que não é a alternativa E? Vamos lá, ó. Frescobol e o tênis indicam, respectivamente, por causa dessa palavra aqui, situações de competição e cooperação, o que ilustra os diferentes sonhos das pessoas no relacionamento. Se é respectivamente, é exatamente. Então, ó, o frescobol competição, o tênis cooperação. E aqui no texto, a gente tá falando, tá ao contrário, certo? Então, o jogo de tênis é competição, enquanto o outro é cooperação. Essa aqui tá errada simplesmente, gente. Por isso que é muito importante a gente ter atenção a cada palavrinha, a cada detalhe, porque nenhuma palavra é colocada à toa, nem de modo aleatório, certo? Esse respectivamente quebra essa alternativa, porque é ao contrário aqui. Se tivesse cooperação e competição, certamente seria E, mas não é, entendeu? Por isso que essa alternativa tá errada. Mas a C fala aqui, ó. O frescobol indica um jogo em que a cooperação prevalece, o que simboliza o compartilhamento de sonhos entre as pessoas no relacionamento. Então, veja, olha aqui no texto. O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado, pois sabe-se que, se é sonho, é coisa delicada, do coração. Assim cresce o amor, certo? Ninguém ganha para que os dois ganhem. Então, a alternativa certa é a alternativa C. Tudo bem? É isso, nem todo mundo acertou, mas não tem problema, fiquem tranquilos. É só uma coisa de atenção que faltou mesmo aí, que a gente cai muito nisso mesmo. A gente vai lutar contra isso, né, gente? Fazendo bastante exercício, praticando. Mas a gente tem que falar tchau, né, Nai? Vamos lá para a turma anual. E então faltou a parte só do não verbal, né, de textos sincréticos, mais alguma coisinha aí que a gente faz num outro momento, passa uma complementação, mas fiquem tranquilos que agora é aula de inglês.
Sim, a gente vai retomando, tá bem? Tá. E fiquem tranquilos que a gente vai ter vários exercícios para fazer sempre. Quem puder, tiver tempo, enfim, estiver ali fazendo nada, apareça nas aulas de exercício, porque pode ajudar bastante na hora de resolver, né? Quando você estiver fazendo a prova mesmo, porque a aula de exercício tem muito mais disso, né? E tem mais espaço ali para você tirar suas dúvidas. Então, é isso. Obrigada, gente.